Só para vocês terem uma ideia, né, não daria exclusivamente por esse registro para ele exigir de qualquer pessoa tão rapidamente uma articulação. Então, cada um dos convidados das mesas redondas, que foram simultâneas, escreveram um resumo estendido ou um texto e que foi traduzido para o inglês, e o professor Stephen Ball teve contato com esse material anteriormente, tá bem? Então, é em cima dessas materialidades aí dos registros que nós vamos poder conversar com ele. Ele vai apresentar algumas questões a partir da análise que foi apresentada por pesquisadores do Brasil sobre o trabalho dele, e depois a gente vai estabelecer uma conversa conjunta com todas as pessoas que estiverem interessadas em conversar com o professor Stephen Ball e também com quem participou das mesas e que queira fazer interpelações, discussões a partir do que ele considerar aqui, tá bem? Então mas até umas 5 e alguma coisa, a gente vai fazer esse movimento de uma conversa intensiva aqui sobre a relevância do trabalho dele, especialmente destacada pelos convidados das mesas redondas, tá? Então a previsão a gente vai fazer junto o que está aí no programa, que é a sessão das 4 e a sessão das 5. Então a gente vai encurtar um pouco a finalização do seminário. Então, vou convidar a professora Ana Aragão para ficar aqui na mesa. A professora Ana Aragão coordenou e fez a mediação da mesa redonda sobre formação de professores. Acho que podia bater palma. Que bom. A professora Helena Sampaio, que coordenou e mediou a mesa da temática relacionada à política educacional. E a professora Inês Petrus, que bem sentou, vai te levantar, que coordenou a mesa com as temáticas do currículo, que eu nem dei tempo dela sentar, coitada. Você vai ficar um pouco desequilibrado assim a mesa, você não está achando? Senta aqui do meu lado, Inês. Cada uma delas vai então apresentar a síntese da mesa e eu peço para que vocês falem não muito rapidamente, porque o professor Gandim está fazendo a tradução para o professor Ball. Não tão rapidamente, mas também não tão lentamente. Então, assim, encontrem o ritmo. Uma coisa boa. Tipo uma coisa boa, isso. Começa com você? Pode ser? Pode. Não era pelo número da mesa? Não, achei que por você. Ordem alfabética. Bom, eu fui mediadora da mesa sobre formação de professores, da qual participaram o professor Silvio Galo, aqui da Unicamp, e o professor Júlio Groppa Aquino, da Universidade de São Paulo, da USP. Foi a mesa mais legal que a gente teve aqui nessa tarde. Foram muito interessantes as discussões. E eu fui, na verdade, fazendo uma série de anotações a respeito do que eles disseram, mas acho que vale a pena eu dar uma resumida nos próprios textos que eles nos enviaram para que a gente pudesse fazer essa análise. Uma das coisas que eu acho que é importante destacar agora, tanto o professor Silvio como o professor Júlio apontaram que o livro que serviu de base para essa discussão, Poder e Educação? Foucault, Poder e Educação, ele, na verdade, ele não é sobre formação de professores, mas eles aproveitaram a discussão do livro com o que eles conhecem do percurso do professor Ball, e essa junção de coisas os incitaram a ver como é que o Foucault tardio olhou especificamente para as práticas de liberdade, que foi o aspecto
destacado pelo professor Silvio Galo, e pela amizade intelectual, que foi o aspecto destacado pelo professor Júlio Aquino. Então, em relação à fala do professor Silvio Galo, o que ele disse basicamente foi o seguinte: especificamente sobre a formação de professores, o trabalho do professor Stephen Ball afirma que, historicamente, o Estado primeiro ocupou-se com a formação antes de ocupar-se diretamente com a escola como instituição. Tal afirmação evidencia a centralidade da questão da formação de professores no campo problemático da educação. O objetivo central de Ball neste livro é a questão do poder e, sobretudo, as implicações da teoria Foucaultiana do poder para produzir uma outra história, entre aspas, das políticas educativas tomadas no contexto da governamentalidade como dispositivo posto em marcha pelos jogos de biopoder. A intenção do professor Silvio nessa mesa redonda foi justamente de procurar avançar onde, segundo ele, existem algumas lacunas em que o professor Stephen Ball não avançou. E ele diz que, mesmo nessas lacunas, há um campo bastante afirmativo a ser explorado a partir do conjunto de textos do último Foucault ou do Foucault tardio. Ao então examinar o conceito de práticas de liberdade no contexto da teoria Foucaultiana do poder, uma questão que se impõe seria, ou poderia ser, seria a escola um ideal de construção de tais práticas? A escola um local de construção de tais práticas? Em que sentidos? De que formas? E para responder a essas perguntas, ele recorre ao conceito de espaços outros que Foucault denominou de heterotopias. Então, a ideia a ser desenvolvida é a de que se podem produzir na escola práticas menores que impliquem em processos de subjetivação libertários, de forma a inventar um espaço outro no institucional. Heterotopias que impliquem uma ética do cuidado de si como prática de liberdade, como afirmou Foucault em uma das suas últimas entrevistas. A fala do professor Júlio Aquino, ele iniciou fazendo uma colocação oral sobre as suas ideias a respeito do que ele trataria, e depois ele leu um texto que merece ser lido por todos, porque... cadê o Júlio? Vai ser publicado agora, né, Júlio, pela editora Cortez, esse texto, e é um texto muito provocador, né? A gente fica com muita vontade de, em alguns momentos, dizer que ele é ótimo. O Júlio é ótimo, não o texto, porque o texto é. Em outros momentos a gente fica com raiva do Júlio, então ele fica provocando a audiência, né? Então, ele, na verdade, fez duas discussões. Primeiro, as relações possíveis entre a teorização educacional e o legado Foucaultiano, e segundo, as condições para uma apreensão da formação de professores como exercício genealógico, oportunizando assim a irrupção de uma ética da amizade intelectual, que foi o conceito que ele destacou. No que diz respeito à primeira, as relações possíveis entre a teorização educacional e o legado Foucaultiano, toma como ponto de partida a crítica de Ball, aquilo que ele designa como sendo a ordem de um mau entendimento e de um mau uso de Foucault pelos pesquisadores educacionais, os quais redundariam numa banalização quase sistemática do legado do pensador. Segundo ele, Ball alinha-se a uma tradição defendida por Foucault, na esteira da eleição de um modo não universalista e, portanto, não totalizante de pensar os fatos do mundo público, voltado a práticas sempre particulares e, ao mesmo tempo, intensificadoras
de lutas transversais e imediatas, o Stephen Ball terá como tarefa não apenas a preservação, mas também o fomento à heterogeneidade e a multiplicação de formas e modos de existência distintos dos seus. Decorre daí a segunda frente de discussão, voltada ao plano da formação docente. Partindo da hipótese analítica central de Ball, a performatividade, trata-se de imaginar cenários formativos que fossem capazes tanto de oferecer ferramentas analíticas para uma compreensão hipercrítica da contemporaneidade educacional, quanto para uma apreensão afirmativa das relações entre os atores educacionais. Então, ele discute a amizade intelectual, afirmando que é uma prática geralmente subsumida ao registro da fraternidade cristã. A amizade em Foucault em nada se assemelharia a uma experiência de ressonância, espelhamento ou prolongamento subjetivos, a qual operaria no foro privado das afinidades eletivas ou etc. Ao contrário, a amizade intelectual seria o ponto exato de encontro íntimo com uma exterioridade desconhecida, sempre espessa, às vezes inóspita. O trabalho, portanto, o trabalho formativo orientado em termos de amizade intelectual exigirá, portanto, um esforço desmedido de autoexposição e de disponibilidade para um encontro desarmado com o outro. Senão, a experiência formativa vê-se transformar rapidamente em fetiche comunicacional, ou tanto pior, em passatempo informativo, atingindo desse modo seus estertores ético-políticos. Eu espero ter sintetizado a síntese que vocês sintetizaram, que eu acho que é uma experiência muito difícil de fazer, né? Porque vocês foram provocando uma série de questões, levantando com a gente, e aí a gente tem que resumir em 5 minutos. Muito obrigado. Helena, seguindo a ordem alfabética. Helena. Boa tarde a todos. É realmente uma dificuldade, né? A gente tentar traduzir tanta complexidade de uma discussão em poucos minutos aí. Eu não vou me ater, como fez minha colega Ana, entrando muito profundamente aí no debate. A mesa foi sobre a questão da análise política, né? E se foi baseada no livro Whole Schools do Politics, acho que é esse livro. E quem apresentou foi a professora Alice Lopes, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, e o professor Luiz Henrique Aguilar, aqui da Unicamp. E a professora Alice nos trouxe um texto analisando a teoria da atuação de Stephen Ball, e o analisou, leu, né, com toda a sua complexidade, e ela se propôs a discutir várias questões e conceitos desenvolvidos por Ball e com os quais ela vem trabalhando desde o final dos anos 90, né, especialmente o conceito de ciclo de políticas, né, esse aparato, e a concepção de recontextualização por hibridismo, né? Então, ela desenvolveu o entendimento desse conceito, e ela também chamou atenção para o caráter de potência que o conceito de tradução tem na obra de Ball, sobretudo para pensar a questão do discurso no âmbito das políticas, né? E ela retomou a ideia do próprio Ball, né? Que apresentou hoje de manhã, inclusive, né? De que as teorias são operadores, e assim como as palavras. E nós nunca estaremos entendendo a mesma coisa, né? O tempo todo, o que nós estamos, a nossa atuação, e daí é o próprio conceito de enactment, são tentativas de fixar alguns sentidos, né? Então, a discussão caminhou um pouco por aí,
ela acrescentando toda a complexidade, né, desse olhar do Ball sobre as políticas públicas, né, que devem ser consideradas de forma estanque, mas em movimento, não existe formas puras, mas híbridas, enfim. Na verdade, trouxe todos esses conceitos para serem discutidos. O professor Aguilar, por sua vez, ele não trabalha diretamente, diferentemente da professora Alice, ele não trabalha diretamente com as contribuições do professor Ball, mas ele fez uma leitura muito interessante, buscando perceber quais seriam as contribuições de Ball no sentido de promover, e daí ele salientou um aspecto que é de promover uma inversão no modo de olhar a política pública, né? Sobretudo na América Latina, e também no sentido de nuançar o mapa do público e do privado e do Estado e do papel do Estado nos países latino-americanos, né? Na leitura que o professor Aguilar faz da obra de Ball, sobretudo do livro em questão, que o Ball sugere que deixe de ver a política de uma forma verticalizada, né, estado-centrada, e que vá à base da formação da política. Bom, as perguntas, elas giraram muito em torno da questão das políticas públicas sobre o Enem. Tivemos 3 perguntas. O Jean, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, colocou sobre as possibilidades de sentido da política oficial, né, da institucionalização de sentido, e ele trabalha com análise das políticas de ensino médio. Então, ele perguntou o que seriam as experiências exitosas, né? Seriam aquelas mais adaptadas ao que se pretende ser essas políticas oficiais, né? Se a colonização de sentido seria uma forma de aderência. Daí uma outra contribuição do público foi em relação a uma constatação também baseada em pesquisa sobre o desconhecimento dos professores sobre a reforma do ensino médio, né? Então, a pessoa colocou que haveria um desencontro entre os princípios da reforma e o que os professores fazem. E é muito interessante que essa pergunta vai muito ao encontro da análise que o professor Ball faz nesse livro em análise, né, o que ele traz do empírico. E daí foi muito interessante o que a professora Alice respondeu, que, da perspectiva da teoria de Ball, né, isso não seria um desencontro, mas isso constituiria justamente o fazer política, né? Que seriam essas fissuras, essas descontinuidades, né? O que estaria sendo chamado de desencontro, na verdade, são incoerências, contradições, que é próprio do fazer política, né? Então, eu estava colocando exatamente isso, né? Que essa política como discurso, que está ancorada na teoria do Ball, como tentativas de fixar uma determinada legislação, né? Não legislação só na base da lei, mas em termos de todas as tecnologias, a divulgação, as mediações e tal, né? Tudo isso que contribui para a fixação do sentido, né? E daí nós, enfim, a discussão caminhou um pouquinho, que é uma contribuição que a professora Alice, em especial, faz ao trabalho, acrescenta ao trabalho, né, do professor Ball, que era no sentido de fazer, ler, entender, interpretar a política, ainda que cerceada pelo discurso, né? São essas possibilidades que você tem de pensar a regulação e o escape como momentos, né, e que vão ser diferentes conforme os contextos. Então, acho que a discussão foi um pouco por aí. Eu acho que tem uma outra questão importante que foi discutida, que talvez valha a pena ser mencionada, que tem a ver com a questão da origem, né, da política, a origem na teoria do Ball, né, e sobre isso também, né, a mesa contribuiu.
no sentido que a questão da origem é central, né, no discurso das políticas, mas ela não deve mais, em Ball ela já superou o estadocentrismo, né, e ela não é só isso, né, e daí você tem que levar para outras dimensões, e daí a contribuição, né, tanto do Foucault na microfísica do poder, como em Canclini também, enfim, que estariam aí alargando um pouco, né, você deslocando, multissitualizando a ideia de poder. Então eu fico por aqui, eu acho que espero ter traduzido um pouquinho, com muitas interpretações próprias, o que se passou na mesa. Eu que não estava lá, adorei. Inês. Bom, eu vou então trazer uma síntese sobre a mesa sobre currículo, que foi constituída pelas professoras Maria do Carmo Martins, aqui da Faculdade de Educação da Unicamp, e a professora Lucila Santos, da Faculdade de Educação da UFMG. Foi uma mesa assim, bastante animada, proveitosa. As colocações das colegas foram bastante instigantes, muito assim, atentas à leitura do livro Global Education, e também a participação da plateia se deu de uma forma bastante interessante, muito mais com comentários do que propriamente com questões, tá? A professora Lucila aponta a importância de Ball articular diferentes campos e metodologias para o contexto da educação. Ele trabalha também com o conceito de redes, que é próprio do campo de políticas, e ele traz para a educação. Sempre evidencia referências e fontes, o que ajuda aqueles que querem estudar e se aprofundar. Ele usa muitos dados empíricos de diversas fontes, depoimentos, documentos, jornais, revistas, sites, blogs, etc. Do ponto de vista ainda da professora Lucila, Ball está interessada em saber como o neoliberalismo trabalha, considerando o neoliberalismo como uma visão imaginária de mercado. Em relação às redes, Lucila destacou que há intelectuais que alimentam essas redes com ideias e princípios. Existe, portanto, uma nova epistemologia onde o mercado assume um papel central. Há uma promoção de ideias em torno da liberdade de escolha e da eficiência desse mercado. As relações com o currículo. Lucila ainda aponta que já está aparecendo bastante a presença das empresas privadas na formulação de políticas curriculares no Brasil. Podemos também lembrar os contratos com construtoras que reconfiguram os espaços escolares, o que influencia diretamente nas práticas curriculares. Há também empresas que produzem materiais para a formação de gestores. É na atividade de gestão na escola, do ponto de vista da Lucila, que se organizam os espaços escolares, o trabalho docente e também a relação da escola com a comunidade. O crescente processo de adoção de materiais apostilados também tem influência direta no currículo. Mas o mais relevante aqui, segundo Lucila, é mencionar os sistemas de avaliação como SAEB, entre outros. Aí, a performatividade se instala, pois ao invés dos exames avaliarem os currículos passam a ser produzidos a partir dos exames. Isso se desdobra também para o ensino superior. A performatividade atinge também o corpo docente das universidades. Por outro lado, pode haver um certo prazer na performatividade e é aí que aparecem respostas positivas nas pessoas. Segundo Lucila, sentimentos como inveja e cobiça perpassam os campos escolar e acadêmico. Lucila lembrou de Bernstein ao mencionar que o discurso regulativo que integra o discurso instrucional passa a trazer outros valores que também modificam o currículo. Passo agora às ponderações da professora Carminha.
que também fez considerações bastante instigantes e interessantes. Em relação ao livro Global Education, Carminha destacou as fontes de pesquisa, as redes de pessoas e os desafios da permanência na escola pública. Na verdade, a Carminha fez uma fala direcionada a esses 3 pontos: as fontes de pesquisa, as redes de pessoas e a circulação e os desafios da permanência da escola pública. Chama muito a atenção, segundo a Carminha, a guinada que Ball faz na apresentação das fontes. É interessante ver a capacidade dissertativa de apropriação de fontes que não são lineares. Ao investigar uma complexidade de relações em rede, que são autorreferentes, depara-se com um grande desafio ao pesquisador. Global Education, ainda segundo a Carminha, é um livro bastante curioso, à medida que apresenta uma proposta inovadora do ponto de vista sociológico de uma costura das fontes utilizadas. Para Carminha, o livro traz uma leitura perturbadora. Ele evidencia um mundo muito autorreferenciado. As experiências de ação relatadas sempre trazem mensagens positivas no contexto das redes que são constituídas por bancos, intelectuais, empresas, etc. Essas redes, além de autorreferentes, são produtivas e de ação. São políticas de convencimento bastante perversas. Carminha também aponta que é interessante saber com que ferramentas Ball produz esse campo de dados. No livro, o conceito mais importante trabalhado é o de performatividade. As pessoas estão imersas em regimes de verdade como construção de crenças, como apontou a Carminha. Outro ponto destacado são as redes de trabalho, as redes de relação e circulação das pessoas. Há uma dinâmica que dilui as fronteiras. O processo de circulação do imaginário neoliberal passa por essa desresponsabilização, que foi uma ideia que a Carminha explorou de uma forma muito interessante na sua fala. É muito mais, quer dizer, esse processo de desresponsabilização ele é muito mais eficaz do que o que trazem os textos acadêmicos. Com a produção midiática em redes e a circulação das pessoas, são favorecidas as defesas a favor do imaginário liberal, numa dissolução de autorias. O terceiro ponto destacado por Carminha são os desafios políticos de manutenção da escola pública. Em relação ao currículo, a emergência de sistemas de parceria, o surgimento de fundações privadas e instituições públicas e a exportação de produtos em forma de modelos são alguns dos aspectos importantes a ser considerados. Carminha também apontou o que nós já conhecemos, né? Estamos sempre nisso, que é a luta contra a prescrição. A luta contra a prescrição não se dá mais como uma resistência a uma política de Estado. Nesse sentido, muda o sentido da prescrição. Como essa política prescritiva de currículo hoje se ancora? Essa é uma pergunta. Porque são vários atores prescritores. Contra quem é a luta? O imaginário opera com algumas palavras que influenciam diretamente no currículo. Palavras como reforma, qualidade, mudança. Por fim, há uma questão importante para pensarmos. Qual é a função social do intelectual nesse cenário? A partir das ponderações das duas professoras, a plateia se manifestou com alguns comentários, que eu vou tentar assim, sintetizar muito, como diz a Helena, com a minha própria leitura. Mas, assim, tentando evidenciar um sentimento assim, de desânimo, de tristeza diante desse cenário, né, de pessimismo. E aí, né? O que nós podemos fazer diante de tudo isso? Então, foram feitos alguns comentários nesse sentido, mas eu acho que nós terminamos, no fim, a sessão com um conjunto aí de mais perguntas instigantes do que propriamente de respostas acabadas. Obrigada. Obrigado. Aplauso. Agradeço imensamente as três colegas da Faculdade de Educação por essa síntese e por compartilhar com a gente
um pouquinho do que foi toda essa beleza e intensidade das discussões em cada uma das mesas. Agora o professor Stephenball fará algumas considerações, as que ele quiser fazer, e a gente também terá a oportunidade de conversar com ele, fazendo perguntas e comentários em geral, inclusive também das pessoas que estiveram nas mesas. Tá? Eu tenho só, antes, um aviso, que algumas pessoas vieram me perguntar a respeito que a gente está fazendo a transmissão, aqui está se fazendo a transmissão via web, do que acontece neste auditório. E aí daqui a um mês, possivelmente, este material vai estar disponível na página da Secretaria de Pesquisa da Faculdade de Educação da Unicamp. É só entrar no www.fe.unicamp.br e vai ter uma chamada lá para que a gente reveja, utilize e possa continuar os debates, né? Isso a gente conseguiu agora. E nós tivemos mais de 200 pessoas que participaram aqui, assinaram a lista, né? Acho que teve mais do que isso, gente que não assinou pela 200 tem aqui agora, por exemplo, e são diferentes das que tiveram antes, e com acesso à web, quase 100 pessoas. Então, foi também muito bom a gente poder compartilhar com vocês e com todas as pessoas que assistiram e estão assistindo agora nesse momento. Então, sem mais delongas, professor Stephenball e o professor Gandim, para a gente continuar a conversa. Esqueci de falar uma coisa tão importante quanto, na organização do seminário, como a Débora Jeffrey comentou, esse seminário é uma das ações, na verdade, a quarta ação que a gente faz na Faculdade de Educação de aproximação com o Instituto de Educação da Universidade de Londres. No ano passado, nós fizemos um levantamento dentre os 35 grupos de pesquisa da Faculdade de Educação aqui da Unicamp, quais que teriam interesse em trabalhar com as temáticas do Instituto de Educação. E aí foram 10 grupos de pesquisa, e esses grupos de pesquisa nós fizemos tradução das ementas, as linhas de pesquisa, e representantes, colegas que são coordenadores desses grupos ou pesquisadores desses grupos foram os convidados a participar das diferentes atividades que aconteceram nesse seminário. Para vocês terem uma ideia assim, de por que, né, que quem da Faculdade de Educação foi chamado, além da competência, também esse interesse pelo trabalho articulado com o professor Stephenball e com outros pesquisadores do Instituto de Educação. Well, I spoke this morning about being taken seriously, and I had no idea that I was going to be taken so seriously. Eu falei essa manhã que eu, como intelectual, gostava de ser levado a sério, mas eu não tinha nenhuma ideia de quão sério vocês iam me levar. So the most important thing to say is thank you. Thank you for your willingness to engage with my ideas. Então a coisa mais importante a dizer é muito obrigado pela disposição que vocês têm de alguma forma interagir com as minhas ideias. The second thing to say, I think, is that you need to cancel your plans for the weekend. A segunda coisa que eu preciso dizer é que podem cancelar os planos que vocês tinham para o fim de semana. I could talk for a long time around the issues that people have raised, very important issues. Obviously, I can't do that, and I will pick out a few things to talk about, and I'll try and be relatively brief. Eu poderia, obviamente, falar muito tempo a respeito dos vários temas que vocês levantaram, mas eu vou, obviamente, escolher alguns temas destes para tratar e aprofundá-los. So one thing I would like to pick out, and
it's something that I didn't address this morning, but is actually perhaps the most fundamental question, and that's the issue of power. Uma das coisas que eu gostaria de destacar, e algo sobre o qual eu falei pouco ou quase nada essa manhã, e que me parece um tema central, é o tema do poder. And several of the contributors to the discussions, Silvia Gallo, Luis Enrique, and Alice, in different ways, certainly raised the question of power. E vários dos contribuintes, mas pelo menos, né, aqueles que leram o meu trabalho e escreveram um paper sobre isso, mas pelo menos Júlio Groppa, o Silvio Gallo, a Alice, tocaram em temas que têm a ver com essa questão do poder. And if I can approach that with a slight tangent. Na verdade, eu vou me aproximar deste tema pela tangente. I was fascinated and excited by the fact that Alice both very carefully engaged and presented the ideas that I was dealing with in the How Schools Do Policy book, and then rewrote the end of the book. Me chamou muito a atenção, particularmente a forma como a Alice levou muito a sério o trabalho de fazer uma discussão a respeito do livro, como as escolas fazem políticas, e ao final reescrever o final do meu livro. Which is exactly what I hope that people will do with o que é exatamente o que eu espero que as pessoas façam o tempo todo. I think of all of my work as both tentative and unfinished. Eu tendo a ver o meu próprio trabalho como simultaneamente tentativo, né, tentando achar as formas, e não terminado, não concluído. But I think there's a problem in terms of a resolution between Alice and I, or a difference that would remain between us, which rests on the issue of power. Mas, apesar disso, há uma diferença entre o final que a Alice teria e o final que eu teria, e que tem a ver com a questão de poder. And of course, in many ways, it's possible to represent Foucault as a theorist of power, although he represented himself as many different kinds of theorists. É possível, obviamente, tratar Foucault como um teórico do poder, embora ele próprio tenha se apresentado de formas muito diferentes. But the key point I would like to make, which is one that he makes in passing at least. Mas um ponto central que eu gostaria de trazer, que é uma questão que ele traz, ao menos rapidamente na sua obra, is that the different forms of power, sovereignty, discipline, biopolitics and governmentality, que as diferentes formas de poder, soberania, né? Disciplina, a biopolítica e a governamentalidade do not replace or displace one another, but rather they overlap, interweave and interrelate. Nenhuma dessas formas elimina ou joga para as margens nenhuma das outras, mas elas interagem, se intersectam o tempo todo. And I think this relates to something that Luis Enrique was concerned about as well. E eu acho que isso tem a ver com algo que Luis Henrique também estava preocupado no seu trabalho. In our fascination, our appropriate fascination with governmentality and with technologies of the self, we should not ignore the continued significance of sovereign power. Com a nossa fascinação a respeito das tecnologias de si e da governamentalidade, nós não devemos deixar de prestar atenção para... I'm sorry, the last part.
we should not ignore the continuing significance of sovereign power. Não devemos deixar de considerar a importância contínua que ainda tem o poder soberano na obra. On the television at lunchtime, we were watching the police beating teachers in Rio de Janeiro. Durante o almoço, nós vimos na televisão a polícia espancando professores no Rio de Janeiro. States are only too ready to go to war to defend their territorial interests. Os estados continuam dispostos a entrar em guerra para defender os seus territórios. They will act against those that they define as terrorists or threats. Eles agirão contra aqueles que eles definem como terroristas e as ameaças que esses grupos fazem a ele. And one of the key factors in the contemporary application of power E um dos elementos centrais na atual implementação do poder is the classification of populations in various ways. é a ideia da classificação da população de várias formas, Between citizens and non-citizens, entre cidadãos e não cidadãos, between the capable and the incapable, entre aqueles que são capazes e aqueles que são incapazes. those who are defined as non-citizens can be subject to sovereign power. Aqueles que são definidos como não cidadãos são sujeitados a este poder soberano. Those who are capable can be encouraged to self-manage, to manage themselves. Aqueles que são capazes podem ser encorajados a auto-administrarem-se, né? a cuidarem de si. But in relation to the incapable, the state is only too willing to intervene with its disciplinary forms of power. Mas em relação àqueles que são incapazes, o Estado apenas está disposto a intervir com o seu poder soberano. Schools are preeminently institutions in which all four forms of power operate simultaneously. As escolas são predominantemente instituições nas quais as 4 formas de poder operam simultaneamente. I could talk more about the issue of power, but I will leave that for the moment. Eu poderia falar mais sobre essa questão do poder, mas eu vou deixar assim como eu já falei até agora. The other thing I wanted to take up in relation to the points Elise makes A outra questão que eu gostaria de fazer a respeito de um dos elementos que a Alice levanta is around the separation I try to establish between interpretation and translation. é a separação que eu tento fazer entre interpretação e tradução. And there's a problem of terminology here because these terms carry with them multiple connotations. E há um problema de entendimento aqui, porque estes termos eles carregam consigo múltiplos entendimentos. And perhaps in some ways I haven't made the distinction clear enough. E talvez eu não tenha feito essa distinção clara o suficiente. What I'm trying to suggest is that interpretation relates to the problem of meaning. O que eu estou tentando dizer é que interpretação tem a ver com o problema do significado, Whereas translation relates to the problem of practice. enquanto tradução está relacionada ao problema da prática. And in both cases, there is implicit a tension between policy articulated in the arena of policy influence and practices articulated in the context of practice. You're going to have to do it again. That's too much. Okay. I'm sorry. There's in both respects, in respect to interpretation and translation. Então, em relação a essas duas questões, interpretação e tradução, there are tension. há tensões.
between the meanings and intentions of policy entre os significados e as intenções das políticas and practice in the classroom. e as práticas nas salas de aula. So in part, I see this tension as one between the purposes of the teacher and the teacher's relation to policy. Então, eu vejo essa tensão como a prática do professor And their relations to policy. e a relação que eles têm com as políticas. And, in a sense, the colonization of the teacher by policy. E, de alguma forma, a colonização dos professores e professoras pelas políticas. But I think I have to work to make that a little clearer. Mas me parece que eu preciso trabalhar um pouco mais para tornar esta ideia mais clara. Let me say two more things and then I'll stop. Eu vou apenas dizer mais duas questões e depois eu vou parar. Two very different things. Duas questões bastante diferentes. One relates to the points that Julio and Silvio were making in the session on teacher education. Uma está relacionada àqueles argumentos que o Júlio e o Silvio levantaram no painel sobre educação, formação de professores. And in particular the role of and the lack of attention that's been given to the later Foucault and what we might do with it. E particularmente a falta de atenção dada a um Foucault mais tardio e o que nós podemos fazer a respeito disso. And as I tried to suggest this morning, this is actually something that I'm currently thinking about and working on. E como eu disse essa manhã, este é um tema que me interessa e é algo sobre o qual eu venho trabalhando ultimamente. But I think it's important to recognize this is also unfinished Foucault. Mas do meu ponto de vista também é importante levar em conta que este também é um trabalho não concluído de Foucault, é um Foucault não concluído. And he leaves us in classic Foucauldian fashion with a last paradox. E o que Foucault faz é nos deixar de um clássico jeito Foucaultiano com um último paradoxo. Or if you like, in terms of one of his methods or techniques, a final reversal. Ou como talvez possa ser dito meta-techniques, you say? His techniques, yes. A final reversal. Uma das formas como ele usa uma das suas técnicas, essa ideia de uma reversão final. In this final work, governmentality and self-government becomes the care of the self. Neste último trabalho, a governamentalidade e o cuidado de si se tornam. I'm sorry, I didn't catch the last. Self-government and governmentality becomes the care of Isso, o autogoverno e a governamentalidade se tornam o cuidado de si. Technologies of subjection become technologies of freedom. As tecnologias da sujeição se tornam tecnologias de liberdade. And we have to deal with that if we're going to use and think about that later work. E nós precisamos lidar com essas questões se nós queremos utilizar este trabalho mais tardio de Foucault. And in relation to that, I do wonder, and relating back to my point about power, about the possibilities of the school. E por último, ainda pensando dentro do trabalho de Foucault, a respeito das possibilidades da escola. If it is preeminently an institution of power, an institution of discipline, can it also be a space in which we can explore practices of freedom? Se a escola é um lugar predominantemente um lugar de poder, é a escola também um lugar onde nós podemos pensar práticas de liberdade? I don't know. Eu não sei. The last thing I want to say is to go to the session, back to the session on knowledge and global education incorporated. A última questão que eu quero tratar está relacionada à questão do conhecimento e aquela que está ligada a este livro Global Education Incorporated.
and really to underline, to reinforce the points that were being made by the presenters. E, de alguma forma, o que eu quero é reforçar os argumentos que foram feitos pelos apresentadores. But this also relates back to the issue of the relationship between teacher and policy. Mas isso também está relacionado a esta relação entre o professorado e as políticas. For the welfare professional, the task is to generate a form of pedagogy and knowledge which is relevant to local individual needs. Para aqueles envolvidos no trabalho do cuidado, a tarefa é lidar com as necessidades individuais daqueles com o qual se trabalha. For the neoliberal education business, the project is one of homogenization and the creation of transposable knowledge. Para o neoliberalismo, a questão é outra, se trata de uma padronização e da criação de um conhecimento transferível. So some of these businesses are now constructing models of schooling which involve all of the message systems. Alguns desses negócios de educação têm se envolvido, portanto, na produção dessa mensagem, não é? Pedagogy, knowledge, assessment and administration. A pedagogia, o conhecimento, a avaliação e a administração. This is represented, for example, in the work of Bridge International Academies and Pearson as what they call a school in a box. Isso tem sido defendido por vários grupos editoriais, como entre eles o grupo Pearson, por exemplo, que tem chamado isso de escola em uma caixa. And Pearson are now testing their school in a box in England, in United States and in Brazil. E o grupo Pearson tem testado esse seu modelo de a escola em uma caixa em vários países, na Inglaterra, nos Estados Unidos e no Brasil. And there's one other dimension to the homogenization of knowledge which needs to be attended to more carefully. E há uma outra dimensão dessa homogeneização do conhecimento que precisa ser tratada de forma cuidadosa. And that's the role of information technology. E se trata aqui do papel da tecnologia da informação. The tablet is providing a set of opportunities for education businesses. O tablet está apresentando aos negócios ligados à educação uma série de oportunidades. The tablet provides a medium for scripted lessons. O tablet permite que haja um meio para aulas profundamente pré-definidas. A medium for the evaluation of students. Um meio para a avaliação dos estudantes. And through instant feedback through wired systems, Wi-Fi systems to a home server, instant evaluation of teacher effectiveness. E através da conectividade que esses tablets têm, através de tecnologia, seja ela sem fio ou com fio, contínua oportunidade de monitoramento do trabalho dos próprios professores. This provides a very immediate and direct link between the classroom and corporate headquarters. O que este meio permite é uma ligação direta entre a sala de aula e os quartéis generais das grandes empresas. And the most recent addition and contribution to this this apparatus of information technology-based education. E a mais nova adição, né, que foi feita a esta
lógica das tecnologias da informação is what I recently learned is called M-education. É algo que eu recentemente ouvi falar, que se chama educação M. Do people know? Yeah. M-education? Mobile education. Educação móvel, educação, a ideia de mobilidade de celular, educação móvel. Information technology companies are looking for opportunities to sell knowledge via the mobile phone using their spare bandwidth capacity. As companhias ligadas à tecnologia da informação estão procurando vender conhecimento, vender educação através dos telefones celulares e a banda que elas não utilizam quando ela está ali sobrando, né? So Microsoft at the moment exploring and testing in Africa the possibility of using their spare bandwidth capacity to sell knowledge through the mobile phone for a subscription of $3 a month. A Microsoft está experimentando hoje em alguns países da África a ideia da venda de educação através do telefone celular, utilizando este espaço das bandas que não são preenchidos por uma taxa de $3 por mês. And in a very recent report, McKinsey have estimated that the value of the M-education business by 2020 will be somewhere around $80 billion a year. E o grupo McKinsey estima que até o ano de 2020 o valor desta educação móvel, valor de mercado dela será em torno de $80 bilhões. So I have lots of new things to think about. Thank you for responding to my provocations and for provoking me to think more. Então eu tenho muitas coisas para pensar. Obrigado por terem respondido às minhas provocações e também me provocado a pensar mais. Então, professor Antônio Carlos, que é o nosso chefe, a professora Débora, que é a nossa chefa, disseram que a gente tem tempo para fazer pergunta. Não muito tempo, diz o professor Antônio Carlos. Pois não. As pessoas já estão ficando cansadas de mim, estão perguntando toda hora. Professor, I'd like to extend a question that we actually made in one of the discussions that we didn't really get an answer. It was something about like, what will be a possible solution or a possible way to stand against these regulations from the neoliberal conducting from enterprises and things of such that teachers could do and procedures they could take in actual schools. So how could we stand against these policies? E o que eu perguntei é uma extensão do que a gente fez na mesa 1 de discussão, que é considerando então essas posturas neoliberais que vêm inclusive de fora, como que um professor na escola poderia resistir ou enfrentar. Talvez a gente possa acolher mais alguma questão. Is it okay that we take another? Yeah. Boa tarde, professor. Obrigada pela fala. Eu gostaria de perguntar, do ponto de vista metodológico, gostaria que o professor Bal destacasse modos de acessarmos a tradução e interpretação de políticas públicas pelos professores. É isso.
Certo? Alguém mais? Okay, two very different questions. Another one. Okay. I know it's complicated. Oi, boa tarde. O meu questionamento tem a ver com a colocação do professor Júlio sobre o papel do professor que habita na sala, o papel do professor que se coloca em frente à sua função como professor, tendo em vista o destaque que o professor Ball fez da questão da tecnologia, da informatização, dos tablets, da tecnologia móvel. Haverá uma quebra da posição do professor como sujeito histórico, sujeito ideológico. Eu queria saber como o professor Ball vê as consequências dessas novas tecnologias atualmente. In a way, the first question and the third question relate De alguma forma, a primeira e a terceira questão estão relacionadas. In some ways, I think we're at a key moment, maybe an epistemic moment in political terms and certainly in educational terms. Do meu ponto de vista, talvez estejamos em um momento epistêmico, um momento muito importante em educação e também em relação à análise de política educacional. I think we face the possibility, both at the level of the school and the university, of the erasure of the teacher. Nós certamente estamos sujeitos, neste momento histórico em que nós estamos vivendo, à possibilidade bastante real do apagamento da figura do professor. And if I was going to be Foucauldian, I could talk about that as the end of modernism, which may not be a bad thing in Foucauldian terms, but I won't do that. E se eu fosse falar do ponto de vista Foucaultiano, talvez eu pudesse dizer que isso é o fim da modernidade, o que talvez seja bom em termos Foucaultianos, mas eu não vou fazer isso. Because in a way, there's another reversal here. Because in some senses, the teacher is a key agent of the disciplining of the population. De alguma forma, há uma reversão aqui, porque também este professor ou essa professora é um agente central deste processo de disciplinamento das crianças na escola. And we want to defend them as carriers of the Enlightenment project. E nós queremos defendê-las como aqueles que carregam as luzes iluministas. But certainly in my more modernist moments, I think I would want to do that defending. Certamente nos meus momentos mais modernistas eu talvez fosse querer fazer essa defesa. But clearly there is an agonism, a key agonism here between the teacher and the non-teacher, in effect. Mas há agonismo, se pode dizer isso? Agonismo? Há um agonismo, não é? Entre esse momento que vive o professor e esse momento da escola. And we have at least some role to play in this process. E nós temos pelo menos algum papel a desempenhar em relação a esse processo. And one key aspect of that for me is the construction in and through our work, and I mean our engagement with teachers. E uma das questões centrais é o nosso trabalho com e junto com os professores no trabalho de formação, por exemplo. Is that we relate to the teacher as a public intellectual. Que nós nos relacionamos com o professor ou professora como um intelectual público. That we do not engage with teachers in the discourse of education and blended learning and assessment software. Que nós não nos relacionemos com os professores com essa noção de alguém que vai atuar com a educação móvel ou alguém que vai ser simplesmente um implementador de uma educação que vai ser feita por um tablet. But rather we engage with them in terms of the language of theory. Mas que nós nos relacionemos a eles e a elas
através da linguagem da teoria. And one of our key tasks as educational researchers is to demonstrate that things are not as necessary as all that. E uma das questões centrais, dos temas centrais do nosso trabalho como intelectuais é demonstrar que as coisas não precisam ser como elas são. So I think trade unions, teachers in schools, teachers in their classrooms need to be constantly thinking about and resisting their seduction into the language and practices of neoliberalism. Então, os professores nos seus sindicatos, nas suas salas de aula, na sua vida de trabalho, precisam o tempo todo estar resistindo a essa sedução desta lógica neoliberal. As do we. I am constantly now being hailed as a neoliberal subject. Nós todos, como professores universitários, também precisamos. Eu também sempre sou interpelado como sendo um sujeito neoliberal. And it's very difficult to say, no, that's not me. I don't recognize myself. I'm not responding. É muito difícil de dizer, não, este não sou eu. Eu não vou responder. Eu sou diferente disso. We're back to the issue of refusal. Nós voltamos a este tema da recusa, do refutar. The other question is a more prosaic one. A outra questão é mais prosaica. But for me, attention to interpretation and translation means, and actually there is a link. It means looking at the mundane practices of policy in schools. Para mim, essa questão em levar em conta a interpretação e tradução está relacionada muito mais a prestar atenção para aquilo que acontece no dia a dia das escolas. So that the two examples, or two of the examples I give in the book, os dois exemplos que eu dou no meu livro, in relation to interpretation, is the articulation and maintenance of institutional narratives. Em termos de interpretação, o exemplo que eu dou tem a ver com a articulação e a manutenção de institutional narratives. De narrativas institucionais. So what happens when the director stands up in front of parents or in front of teachers or in front of students and says, this is what our school is about. This is the history of our school. This is what we do. Então, o que acontece, por exemplo, quando o diretor fala aos pais e mães de uma escola e diz: essa é a nossa escola, essa é a nossa história, essa é aquilo que nós fazemos aqui. And in relation to translation, one of the techniques which is now very popular in England. Em relação à tradução, uma das algo que tem sido muito popular na Inglaterra is what's called observations. É chamado de observações. Teachers are observed. Teachers observe one another. Peer observation, peer trios. Algo muito comum que tem sido feito e muito na moda é essa ideia de que um professor observa o outro ou uma dupla de professores observa a prática de outro ou trios de professores observam. And observations are a technique of translation to bring the teacher into a particular relation to policy. As observações são uma técnica de tradução para trazer professores e professoras para um determinado lugar. É isso? Terminamos? Então, nos resta agradecer ao professor Ball, né? Alice quer fazer uma fala ainda.
usar este mesmo? Melhor, né? É só porque eu escrevi que assim fala. Perfeito. Oh, written. Yes, I have written, ok? Então, muito rápido. Eu escrevi aqui em inglês para o Bol, para que ele vá lendo enquanto eu falo, é uma coisa muito rápida, só para marcar que ele deixou muito clara a diferença entre tradução e interpretação no livro dele. Mas que eu estou tentando operar para evitar esta separação. E eu concordo que nós temos diferentes concepções de poder e que hoje eu tenho procurado trabalhar com a teoria do discurso. Mas que eu agradeço muito aos livros dele, porque eu comecei a trabalhar essas questões por causa disso. Thank you very much. Muito bom. Momento romântico. Gostei. É bom terminar com um momento romântico. I said romantic moment. Would you like? Okay. Então, por favor, eu acho que nós temos alguns agradecimentos a fazer. Primeiro, aos nossos anfitriões que nos acolheram tão bem. Muito obrigado, professora Débora, ao professor Antônio Carlos, que organizaram este evento, né? Muito obrigado. Aos nossos apresentadores, aqueles que escreveram trabalhos especificamente, não é, para este evento, e muito temos a agradecer ao professor Bol, não é, pela sua gentileza de ter dedicado aqui esse trabalho grande, né, pela sua generosidade de pensar a sua própria obra e nos ajudar no contexto brasileiro a entendê-la melhor. I do feel a little like Huckleberry Finn. Só para dizer para vocês, eu troquei umas mensagens com o professor Apple sobre as minhas bobagens. Ele mandou dizer que quando ele voltar ao Brasil ele vai ter cortado o cabelo. Já que eu tenho aqui. Bom, só para reforçar os agradecimentos a cada um que participaram do evento, nas mais diferentes posições, e indicar que espero que muito em breve a gente realize outros encontros para fazermos discussões da influência dos intelectuais brasileiros de outros países nos atravessamentos das nossas interpretações e pesquisas aqui do Brasil. E também das nossas com relação a outros intelectuais do mundo. E, particularmente, um agradecimento ao Instituto de Educação da Universidade de Londres pela possibilidade de a gente ir concretizando, dando uma visibilidade material a essa articulação que interessa a ambas as instituições com relação ao estabelecimento de projetos e redes de pesquisa entre a nossa universidade e o Instituto de Educação da Universidade de Londres. Então, um abraço, ótimo final de semana e a gente se vê em breve, com certeza.